Louvado seja Deus. Tema da mensagem, irmão: enfrentando situações difíceis. Enfrentando situações difíceis. As situações das nossas vidas, irmãos, foram feitas para serem confrontadas, enfrentadas. Porque tem problemas que quando fugimos, eles se tornam maiores. Mas quando colocamos Deus na frente das nossas vidas, aleluia, grande é a vitória, grande é o mover de Deus na minha e na sua vida. Jesus te ama, Jesus está voltando, aleluia. Enfrente as situações que te rodeiam. Não fuja da presença de Deus, não fuja. Vá, se enfie, se envolva cada vez mais na presença de Deus, porque Ele vai te levantar nessa terra, para a glória do Senhor Jesus, amém? 1 Samuel 17:45, Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os copos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão, amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor eterno Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra foi lida. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos fiéis, a enfrentarmos as situações, não fugirmos dela como covardes, mas, Senhor, nos dá ousadia, derrama a tua unção sobre nós, e que possamos ir até o final dessa nossa jornada da vida na tua presença, para que no futuro, Pai querido, no seu tempo, recebamos a coroa da vida, Pai, em nome de Jesus. Papai, acampa teus anjos dentro e fora desta casa de oração, com espada de fogo desembainhada, Pai, que eles estejam preparados na autoridade do nome de Jesus, para cortar todo o mal, em nome de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus. Quando olhamos esta história, amados irmãos, aleluia, em Davi e Golias, história pregada, né, irmãos, muitas vezes, aleluia, história feito, né, irmão, até historinhas infantis, né, irmão, sobre Davi e Golias. Louvado seja Deus. A gente percebe quantos ensinamentos maravilhosos, né, irmão, tem nessa palavra. E a palavra de Deus, ela é um ensinamento para mim e para você. Ela vem para nos ensinar e nos mostrar a cada dia como nós devemos agir. Louvado seja Deus, diante das adversidades, diante das situações, como nós devemos nos portar, aleluia, diante de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quando agimos pela palavra, entenda bem, irmão, nós temos que agir pela palavra. Tem um ímpeto humano, não tem? O que eu acho, o que eu penso, não é isso, irmão. Nós temos que agir pela palavra, nós temos que nos mover pela palavra. Louvado seja, porque se nós não nos movermos pela palavra, nós vamos dar uma cabeçada aqui, nós vamos dar outra cabeçada ali, nós vamos passar aperto. Mas quando nos movemos pela palavra, nós podemos ver o Deus da palavra atuando em nossas vidas, aleluia e glória a Deus. Quando nós nos movemos pela palavra, o poder de Deus se move com a gente. Agora, quando nós nos movemos pela nossa carne ou pelo nosso eu, nós não conseguimos ver o agir de Deus.
andamos choramingando pelos cantos, e você coloca a sua vida no altar de Deus, irmão. Coloca a sua vida, aleluia, consagra a sua família, coloca tudo nas mãos do Senhor, porque você vai ver como Ele vai trabalhar, irmão. Você vai ver como Ele vai trabalhar na direção dEle. Louvado seja Deus. Querido, essa palavra é linda, essa palavra ela é maravilhosa. Se levanta um homem, esse homem, aleluia, quase 3 metros de altura, aleluia, escudo, preparado desde jovem para a peleja, para a guerra. Esse homem chamado Golias, aleluia, um homem só afrontou o exército de Israel. Falou assim: ó, não tem homem aí, não tem ninguém que me enfrente. E 40 dias gritou, irmão, afrontando, e o povo lá tudo com medo, tudo covarde. Falou assim: quem vencer a peleja vai governar sobre o outro. Quem vencer essa peleja vai governar sobre o outro. E ele xingava, ele humilhava o povo de Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquela situação. E aquela situação só se agravava, irmão, porque quando a gente não enfrenta o problema não some, ele só aumenta. Você sabia disso, irmão? Quando a gente não enfrenta o problema não some, ele só aumenta, ou ele não se resolve. Não é verdade, querido? Então, para que as situações sejam resolvidas, temos que sentar, temos que ler a Bíblia, temos que colocar: Senhor, o que eu faço nessa situação? O que eu faço agora aqui, Senhor? Olha aqui como é que está essa situação, o que eu faço? E o Senhor fala: ora. O Senhor fala: jejua. O Senhor fala: em frente. O Senhor fala: não desista. O Senhor fala: não para. Aleluia, que você vai ver a minha glória. E aí, meu irmão, esse gigante humilhava o povo de Deus, humilhava, né, irmão, com palavras, se apresentava ali, irmão, apontando, e o povo só recuando. Mas um dia, aleluia, Jessé, aleluia, diz para seu filho Davi: vai lá levar a marmita dos seus irmãos, vai lá levar a marmita dele. Davi, um jovem de aproximadamente 17 anos, aproximadamente, mais ou menos, irmão, nessa faixa etária, um adolescente, ele foi indo, irmão, e quando entrou no arraial, né, irmão, aleluia, dos israelitas, ele ouviu o gigante gritar, e ele parou. O menino muito temente a Deus, que ficava lá, irmão, cuidando das ovelhas do seu pai, louvando ao Senhor, fazendo hinos. Um jovem, aleluia, de Deus, um homem, né, irmão, um jovem de Deus. Ele olhou para aquela situação e falou: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele? Quem ele está pensando que é para afrontar o exército de Deus? Quem ele está pensando? Não, irmão, ele se sentiu, aleluia, enraivecido com aquela situação. Ele ficou bravo com aquela situação. Os outros estavam com medo. Os outros estavam tudo querendo, né, irmão, se esconder. Se pudesse, se escondia, irmão. Mas ele, um jovem, olhou o gigante e não viu o gigante. Ele viu a glória de Deus. Ele viu que Deus tinha o poder para mudar aquela situação. E assim, irmão, que nós temos que ver nas situações das nossas vidas, que Deus tem o poder para mudar aquela situação. Deus tem o poder, aleluia, de transformar aquela adversidade em vitória. Deus tem o poder de levantar o que está caído. Deus tem o poder de dar força ao que não tem força. Deus tem o poder de abrir porta onde não tem porta. Deus tem o poder, aleluia, de restaurar casamentos. Deus tem o poder, irmão, de restaurar filhos. Deus tem o poder de fazer como lhe apraz, porque Ele é dono de todo o poder. E assim, dessa forma, Davi viu: quem é este incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Quem ele está pensando que é? Quem? Aí ele foi se informar: o que o rei está dando?
oferecendo para quem derrotar esse gigante. Falou assim: ó, vai casar com a filha, aleluia, e aí nunca mais vai pagar imposto também. Ele falou: opa, que beleza, aleluia, vou me tornar parente do rei, aleluia, e ainda nunca mais vou pagar imposto. Maravilha, louvado seja Deus, né, irmão? Aí ele chega lá, eu enfrento. Davi olhou, Saul olhou para ele e falou assim: quem é você, jovem? Olhou para ele e falou assim: você, o jovenzinho aí, franzino, né, ruivinho, gentil aspecto, vai enfrentar esse gigante, esse homem de quase 3 metros de altura, quem é você? Menosprezou, né, irmão? É assim às vezes as pessoas olham para nós, olha para mim, olha para você e fala: quem é esse daí? Esse pastorzinho, esse irmãozinho, quem é ele? Irmão, somos servos do Deus vivo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, tudo é dele. Nós verdadeiramente somos pequenos, mas Ele é grande. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Deus é com você, irmão, cada um de vocês, Deus é com vocês, Deus é comigo, irmão. Mais dificuldade que nós passamos nesse mês aqui, foi difícil, irmão, não é fácil. E ali eu falando com o Senhor, né, irmão, postando as minhas mensagens, o Senhor abre porta onde não tem porta, irmão. E o Senhor vai abrir porta na sua vida onde não tem porta. O Senhor vai lhe ajudar, e o Senhor vai mover a glória dele. É só ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé a gente vê o quê? A glória de Deus. Com fé a gente vai ver a glória de Deus, irmão. Guarda isso dentro de você, guarda isso dentro do seu coração. Com fé você vai ver a glória de Deus. Você vai ver situações sendo mudadas em nome de Jesus. Não sei o tempo, nem sei a hora, mas sei que aquele que persevera chega até o final. Aquele que persevera e não desiste, chega até o final. Aquele que desiste, irmão, não chega em lugar nenhum. Irmão, quer saber a verdade? Quem desiste não chega em lugar nenhum. Quem desiste não chega em lugar nenhum. Não, pelo contrário, quem desiste chega no inferno, irmão. Eita, que forte, né, irmão? Quem desiste não vê a glória de Deus. Quem desiste não chega onde Deus quer. Agora quem persevera, irmão, mesmo aos trancos e barrancos, ele chega. Todos nós pecamos, irmão. Falhar, todos nós falhamos. Mas o que diferencia é a continuidade, é o arrependimento, é a mudança de atitude, é a transformação no pensar. Isso que que traz uma diferença, irmão. Qual era a mente de Davi? A mente de Davi era uma mente de vitória, de confiança em Deus. Uma mente, aleluia, que ele olhava para o problema e já via que Deus podia trabalhar naquela situação. Como que tem que ser a nossa mente? O nosso coração é olhar e ver: Deus pode trabalhar nessa situação. Deus pode me ajudar nessa minha fraqueza. Deus pode me levantar nessa minha adversidade. Deus pode mover a glória dele e me aperfeiçoar. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Tudo ele fará. Não quase tudo, tudo ele fará. Tudo ele vai fazer aqui, na minha e na sua vida. Tudo. Saul vai lá, tenta pôr o quê? A armadura nele. Põe a armadura nele, o bichinho não conseguia nem ficar de pé, aquela armadura pesada, sabe? Aí depois quis colocar a armadura, que dá escudo, que dá espada para ele. Não consigo não, rei Saul, com isso aí. Então como é que você vai enfrentar? Eu vou enfrentar com a minha funda, com pedra. Já derrotei leão, já derrotei urso, e eu vou derrotar esse gigante no nome do Senhor. Louvado seja Deus, né, irmão? Que lindo, né, irmão? Que maravilhoso, que glorioso, né, irmão? Ver a fé. Você vê uma pessoa de fé, irmão, é diferente. Às vezes está tudo desabando ao redor dela.
filho na bebida, na droga, na prostituição, mas ele está lá. Meu Senhor vai libertar. Como é lindo, né, irmão? Meu Senhor vai agir. Aleluia. Está tudo a ver, está desempregado, não tem R$1 no bolso. Aleluia. Meu Deus vai trabalhar, vai abrir uma porta para mim. Aleluia. Eu vou levantar amanhã cedo. Aleluia. Vou me levantar, vou me arrumar e a porta vai se abrir, no nome de Jesus. É lindo ver alguém com fé, irmão. É lindo ver alguém, aleluia,